Olá, gente, muito obrigado a todos por nos assistir. E hoje eu venho falar sobre a parábola do filho pródigo, que está escrito aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, a começar do versículo 11, que diz: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Foi o que aconteceu com aquele moço. Ele chegou para seu pai, pediu a parte da sua fazenda, porque normalmente o filho só faz com o pai quando o pai morre. Mas, mesmo assim, o pai deu para ele a parte da fazenda e aquele filho foi de mundo afora para outra terra distante, para viver longe do pai. E quando chega aqui no versículo 14, diz assim: E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Foi isso que aconteceu com aquele moço. Ele, chegando ali, começou a gastar tudo que tinha e veio uma grande fome que assolou toda aquela região onde ele estava. E ele começou a gastar tudo. Foi quando ele chegou a passar fome. Foi quando arranjou um emprego que uns cidadãos deu para ele um emprego para ele apacentar os porcos deles no campo. E a fome era tão grande que ele desejava comer as bolotas daqueles que os porcos comiam, encheu o seu estômago. E foi quando ele pensou, foi quando ele veio descobrir que era feliz na casa do seu pai e não sabia. Foi quando aqui no versículo 17 diz assim: E tornando em si, disse: Quanto jornaleiro de meu pai tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me-ei e irei ter com meu pai. E diz-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E ali aquele moço foi quando reconheceu, pensou a vida que vivia na casa do seu pai e realmente começou a lamentar. E quando chega aqui no versículo 20, aí diz: E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu, e o seu pai se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai,
pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o que foi que o pai fez aqui no versículo 22? O pai disse assim: mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa o melhor vestido e vesti-los, e pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Nós vimos aí que o filho reconheceu aquele moço do seu erro e procurou a casa do seu pai e pediu a seu pai perdão de tudo que tinha pecado contra ele, contra o céu. E ali o pai, o que foi que o pai fez? Fez um grande banquete para aquele moço e se alegrou-se. É justamente isso que acontece na vida de cada uma das pessoas. Tem pessoas que estão numa situação boa, está vivendo uma vida boa e não reconhece que está vivendo uma vida boa. O que é que acontece? Acontece que eles inventam de fazer os seus planos. Nunca é bom a gente fugir dos planos de Deus, nem unicamente do Pai. Não é bom fugir dos planos. E foi isso que aquele moço fez. Achou que podia ser feliz sem o seu pai, sem estar na propriedade do seu pai, e pediu a sua parte e saiu de mundo afora. Foi quando veio o castigo e ele teve que retornar, porque estava perdido. Estava para ele sem solução, faminto, sofrendo, enquanto ele tinha muita abundância na casa do seu pai. Foi quando ali o seu pai fez para ele uma grande festa quando ele retornou à casa do seu pai. A mesma coisa é Deus. Quando as pessoas saem dos pés de Deus, que começam a trilhar pelo mundo, que retorna à casa de Deus, Deus prepara para ele um banquete, porque em São Lucas diz assim, Evangelho de São Lucas, o capítulo 15, o versículo 7 diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, a festa no céu por uma alma que se arrepende, que se entrega para Jesus Cristo. E é assim que acontece na vida de todo mundo. Que tudo pode acontecer na vida das pessoas. Isso aqui, essa parábola é um exemplo para a vida de hoje, das pessoas. Você vê pessoas que estão numa vida boa, de repente ela começa a trilhar por caminho errado, por fugir da presença de Deus, fugir dos planos de Deus, e aí vem o sofrimento e ele tem que retornar à casa de Deus. É assim que acontecem as coisas. E eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por assistir este vídeo, que vocês possam refletir e possam meditar nesta passagem e procurar ficar nos pés de Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, porque na casa de Deus há abundância. É lá que nós ficamos, é lá que nós estamos na casa de Deus, para receber a nossa salvação, a nossa vitória e viver numa vida
perante Deus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor.